Deus glorioso, cujo corpo tem todo o poder nos céus e na terra, que andou aqui na terra com aqueles pés divinos, empoeirados muitas vezes do caminho, por fim sangrento, para que hoje nós pudéssemos estar incluídos na divindade. Neste corpo, ó Deus, no qual o Senhor habita, para se expressar, para manifestar ao mundo a luz que há no Senhor, que é o Senhor próprio. Deus amado, faça com que os nossos corações sintam-se cheios do Senhor. Não haja nenhum vazio, nenhum vácuo, nenhuma lacuna sequer em coração algum que está aqui presente, Senhor, buscando a Tua face em espírito e em verdade. Pedimos que Tu venhas aceitar o nosso culto e o Senhor próprio inspirá-lo de tal forma que possamos crescer mais na fé. Ajuda-nos a remir o tempo, ajuda-nos a tomar ao Senhor na palavra que temos ouvido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos estas bênçãos mais. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso a Bíblia ensina, o profeta ensina, através dos diáconos, né? Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém.
Senhor, queremos aproveitar e levantar o nosso pedido de oração em favor de todos que têm o seu pedido nesta hora. Ao Senhor em favor de alguém que talvez não possa estar aqui nesta noite, não tem podido estar, por um motivo ou por outro. Outros são descrentes, não vêm à igreja. E às vezes esposas intercedem pelos seus maridos, por filhos incrédulos. E cada um tem a sua súplica, porque também cada um tem a sua necessidade. Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, vir satisfazer, atender a nossa necessidade espiritual acima de tudo. Que Tu fales aos nossos corações, de uma maneira que possa ficar selado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós encontramos algo que nos inspira coragem, porque se trata de uma luta que necessita de coragem. Eu creio que nenhum caçador, por mais valente que fosse, enfrentaria uma fera, uma onça, por exemplo, sem nenhuma arma em sua mão. Mas tendo uma arma na qual ele confia, então ele enfrentaria com confiança, porque ele tem a arma. Agora, as pessoas não enfrentam a Satanás porque elas se encontram desarmadas. E elas cedem então facilmente, porque Jesus disse que o ladrão vem e assalta o dono da casa e amarra o dono da casa, depois então ele pode saquear a casa e fazer tudo o que quiser com aquela casa, porque aquele valente, o dono da casa, está amarrado. Por isso as mulheres se vestem tão fáceis e os homens se cedem tão facilmente aos vícios, à perversão, sob a imposição de Satanás, do diabo. A humanidade está se vestindo e se comportando, porque tem sido vencida. Os homens têm sido vencidos. E Jesus disse que daquele por quem você é vencido, você se torna servo. Então você passa a servir aquele que te venceu. Isso é uma lei de guerra mesmo. O que perder a guerra vai servir o que ganhou, logicamente. Agora, Deus, de maneira alguma, deixou os seus filhos desarmados aqui. Ele deixou a sua armadura eficiente e suficiente para resistirmos ao diabo. E mais do que isso, vencê-lo em seu próprio terreno.
Observem com fé. Preste atenção no que você veio fazer aqui, para que você seja abençoado. Veja que síntese tremenda já tivemos aqui, com poucas palavras. Se você guardou no seu coração, você já tem alguma coisa suficiente. Você já sabe o que deve fazer, então. O Senhor nos disse: ignore os seus problemas, e Deus te dirá o que deves fazer. Agora acontece que muitas vezes Ele está dizendo e nós não prestamos atenção. E é justamente o que Ele fala é que é a arma. Justamente isto. Então, em Efésios capítulo 6, vocês querendo ler tudo, depois podem ler. Eu creio que todos estão bem familiarizados com essas escrituras. Aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Mas aqui está o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam que coisa tremenda. Hostes, poderes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não propriamente no inferno, mas nos lugares celestiais. Eu gostaria de tirar daquilo uns poucos 10 ou 15 minutos de contexto, ou texto, ou melhor, eu quero chamar isto de a competição. É uma batalha, é uma competição. E aqui não se trata de uma competição de beleza, de futebol, uma partida de dama ou de baralho ou coisa assim, mas se trata da maior competição jamais pensada aqui na Terra. Vamos ver que competição é esta. A competição, para começar, vejam, competição é uma prova de força. Como? Há uma luta pela vida, porque o ar infestado, poluído, as águas poluídas, as doenças que têm contaminado os meios, ambiente e outras coisas, formam competições até mesmo para as criancinhas inocentes. Já têm nascido lutando para sobreviver. E enquanto estamos aqui nessa terra, nesse palco, é lutando, e sempre com uma prova de força. Agora há um contentamento na nossa alma, que está escrito que Deus não permite a um seu filho ser provado além daquilo que ele possa suportar. Além daquilo que ele possa suportar como filho de Deus. Continuar sendo um filho de Deus. Então, irmãos, aqui está uma grande lição para vocês, moças. Vocês também, irmãos. Competição é uma prova de força. Mas acontece que esta força não é monetária, não é política. No caso da competição que vamos analisar nesta hora, não é a competição de beleza, mas é uma competição espiritual, e que, tendo o caráter de Cristo, você então tem a força suficiente para vencer esta competição. E nós, onde temos prova de força, lá na América, o índio
usava fazer uma fogueira, e eles colocariam tantos homens neste lado da corda e tantos naquele final, no outro lado. O cabo de guerra, a competição de força, puxaria o grupo que estava perdendo sobre o fogo. Então aqui passava uma corda sobre o fogo, de lá estava um grupo, de cá estava outro, cada um segurando um lado da corda, a fogueira no meio. O grupo que cedesse, então seria puxado dentro da fogueira, logicamente se queimaria, estaria vencido, porque teve menos força, teve menos poder. Irmãos, aqui há um campo de batalha tremendo. Paulo fala da batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, afirmando categoricamente que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E se ela chega a ter mais força, ela te joga na fogueira. Mas aqui está onde devemos continuar. E agora sabemos que há muitas coisas, e poderíamos basear nisto por uns poucos minutos, sobre a competição. Mas eu quero falar rapidamente por estes minutos a respeito da maior competição que há. Esta é entre o marido e a mulher, entre a irmã com a irmã, por causa do moço, entre irmãos com irmãos, filhos com pais e pais com filhos. Não. A maior competição que há, esta é entre a igreja e Satanás. Agora, nesta noite, é preciso que nós levemos uma sacudida para lembrarmos o que é Deus, o que somos nós tendo Deus e o que é o diabo. É necessário que conheçamos o nosso inimigo e as suas astutas ciladas, porque é característico dele agir através do engano, da astúcia, da polidez, da suavidade. Mas aqui está aquela grande força de Satanás, é que essa pequena e humilde mulherzinha enfrenta. Aquela grande força do diabo, de todo o inferno, de todos os demônios, é que este jovem está enfrentando nesses dias. Não é menos do que todo o inferno, porque Lutero tinha apenas uma parte, uma porção da palavra. Então Satanás também tinha apenas porção. Tinha apenas porção. Se uma mulher saísse vestida como elas estão saindo aí hoje na rua, e entrando nas igrejas e nas repartições e em todo lugar, ela morreria naquele tempo. Então Satanás tinha também uma porção. Wesley veio com uma porção maior, associando santificação à justificação. Então o diabo também trouxe a sua porção maior. E veio assim. E quando veio os dons espirituais, esta era tremenda dos dons, então Satanás também intensificou a sua mensagem, aumentou, personificou os dons, falsificou tudo, e a batalha sempre continua entre a igreja e Satanás. Agora os irmãos prestem bem atenção, observem aqui. Quando Deus tem trazido toda a palavra para o seu povo, completa, o diabo tem trazido também de si mesmo, de uma maneira completa,
Vocês querem saber se ainda não estamos batizados com o Espírito Santo? É um desafio tremendo, porque o mundo já está batizado com o espírito do erro. Eles não têm mais o que inventar, já estão batizados, já estão na plenitude, não tem mais o que fazer, senão o diabo encarnar na besta, no falso profeta, fazendo dele a besta, lhe dando poder político e religioso, para que então ninguém possa comprar nem vender, sem que primeiro adore e carregue o sinal da besta. Mas é certo que enquanto o diabo encarna nesse falso profeta, fazendo dele a besta sobre o cavalo baio, a mistura das cores, Jesus Cristo encarna na sua noiva. Porque sempre é isto. Quando o diabo está forte de lá, Deus está forte de cá. Aleluia! Sempre Israel dizia: maior o que está conosco do que o que está com ele. Agora é certo, se nós não tomamos a armadura, então fica parecendo que nós temos perdido a guerra. Vamos adiante. Esta grande competição tem seguido por muitos anos. Ela começou nos céus e Satanás foi chutado para a terra. Então ele se tornou inimigo para o povo de Deus. E desde então ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus sobre as fogueiras dos seus avivamentos, não é? Ou dentro de suas fogueiras. Você sabe que o diabo está procurando sempre lhe atrair, através da carne, através dos sentidos humanos, através do afeto, da razão, da memória, do raciocínio, dos sentimentos, dos olhos, da audição, do olfato, do paladar, do tato, através desses sentidos e da dúvida na alma, dúvida na palavra de Deus. Ele está procurando lhe atrair para alguma fronteira onde ele possa te alcançar com sua mão imunda. Ele tem que oferecer alguma atração para você virar o rosto, tirar a atenção do alvo que é Cristo, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para este alvo. Mas ele quer soltar uma bombinha ali para você tirar a atenção e aí ter tudo perdido ao seu redor. Ele quer fazer alguma forma de alvoroço. Ele quer usar alguém para bater o pé ali. Isso é que o diabo quer fazer com você, moça. Não é outra coisa. Ele bate sua mãozinha ali para você ficar toda atraída, desviar a sua atenção, e você começa a não orar mais, não ter gosto na Bíblia. Começa por aí. Não tem um culto doméstico dentro de casa. Não tem uma hora reservada, separada para Deus, porque todo o seu tempo está ocupado com algo que Ele atrai constantemente. Irmãos, há tantas coisas para nos atraírem que preenchem todo o tempo, e ainda fica faltando tempo. Ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus sobre fogueiras, dentro de suas fogueiras. E sabemos que tem o poder maior. Satanás tem o poder maior. Mas uma coisa é certa: depois de Deus, não tente vencer a Satanás por si mesmo, porque ele só respeita Deus em você. Aleluia. Então quem tem o maior poder é Deus. Aleluia.
Quando Deus deu ao seu povo a melhor coisa que ele pôde combater Satanás, o que foi? O que foi? Qual é a arma que ele deu para a mulher? Qual a arma que ele deu para o homem? Foi a sua palavra. É a sua palavra. Você precisa crer nela até mesmo sem emoção. Crer nela como ela está escrita. Jesus Cristo não teve nenhuma emoção lá no deserto, depois de 40 dias sem comer e sem beber, para vencer a Satanás. Foi apenas dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E chega um tempo em que Deus permitirá, fará com que cada membro passe por um vale sozinho, e que ele chegue a pensar que vai mesmo perecer. Daí então está a prova da sua semente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é a mesa, ele é o manjar. A palavra é o alimento que te sustenta, nutre a sua alma, para que assim ela possa sobreviver a toda tempestade, toda batalha. Então, qual foi a arma maior? Qual foi a arma que Deus dispôs para o seu povo? Foi a sua palavra. Isto quer dizer, Ele próprio. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte que Deus? Então a palavra é Deus, e a palavra se torna nossa força. Deus, na igreja, torna sua força para puxar Satanás para a sua própria fogueira, a qual ele tem feito. Vocês conhecem a história de Amã, que começou a perseguir a Mardoqueu? Aquele homem de Deus ali assentado nos degraus da casa do rei. E Amã fez uma forca, mas aqui está, aquela forca serviu para si próprio e não para Amã e os filhos de Deus. Dizem no provérbio popular: o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Que feitiço algum desgraça a vida de um cristão. Nenhum macumbeiro quer fazer macumba contra um genuíno cristão, porque ele sabe que a macumba vira por cima dele. Ele faz uma vez ou duas, depois não quer mais pegar aquilo, porque ele sabe que vira por cima dele. E ele chega a dizer: aquele tem espírito de luz, o espírito dele é forte. É forte mesmo. É espírito de luz mesmo. É um espírito luz, não de luz, é um espírito luz. Então, essa força, esse poder, esta palavra que você crê, eu não estou falando de algo que está a milhões de quilômetros distante de você. Às vezes eu falo num palácio, numa casa boa, num carro bom, e algo assim, você se sente tão distante daquilo por causa do seu poder aquisitivo. Mas eu estou falando de algo que está junto de ti, no teu coração, que você tem, apenas precisa saber manejá-la, crer nela de coração. Eu não estou falando de algo que está muito além de você, mas sim que está em você. É da palavra de Deus que Ele tem dado para os seus filhos, para sustentá-los em toda guerra, em toda batalha. Se eu estou aqui hoje de pé, porque Ele tem me sustentado por esta palavra. Amém, glória a Deus. Então, esta palavra, que é Deus, dá para a igreja sua força suficiente para puxar Satanás para a sua própria fogueira, a qual ele tem feito. E a luta prossegue.
Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônios. Se você tem discernido algum demônio na sua vida, quem deve expulsá-lo é você mesmo. Diga agora, se você tem consciência, não vai falar feito papagaio, mas se você tem discernido pelo Espírito Santo algum demônio na sua vida procurando te arrastar, te enganar e te seduzindo, te enganando, e você discerne pelo Espírito de Deus, você tem capacidade, tem a fé de tomar essas escrituras e dizer: em meu nome expulsarão demônios. Vai-te de mim, Satanás, para trás de mim, deixa-me. Jesus chegou a hora que disse: vai-te, Satanás. Expulsou Satanás da sua presença. Ele o resistiu pela sua palavra. Às vezes nós não resistimos pela palavra e começamos só a gritar: sai demônio, sai demônio. Há um velho provérbio, e não é tão velho, tão pouco. As pessoas não creem em demônios nesses dias, mas a coisa a fazer, na minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a competição que você irá ter quando você o encontrar, porque você irá encontrá-lo e conhecê-lo, saber o que é sua força. Então treinar para esta competição, para quando você o encontrar, pois uma coisa é certa: você o encontrará. Então treine você para a competição. Mas acontece o seguinte: diz o profeta que ele não vai aparecer para você como eles fazem o Judas aí, de pendurado, aquele boneco feio, horroroso. Ele não vai aparecer para você como eles pintam por aí. Ele aparece em forma de uma boneca pintadinha, bonita, mascando chiclete de um lado, se rebolando com a roupa toda colada. O diabo não é feio, ele é belo, ele é lindo, ele é atraente. O profeta diz assim no Casamento e Divórcio: você pensa que é aquele cafuçu, lá em outras palavras, de chapéu de palha, de roupa remendada, que vai conquistar sua mulher? Não, é aquele galã ali. Qual é o fim do adúltero? E ela, naturalmente, já sabendo destas coisas, ela está treinada nas Escrituras. Ela sabe que se ela provoca aquele adultério, aquela cobiça, ela tem parte naquele adultério diante de Deus. Agora veja, se não é uma batalha, é uma batalha tremenda, é uma competição. Mas qual é a arma? Está aqui a palavra de Deus. Em tudo, em todo aspecto da vida, treinando para uma competição. É simplesmente como boxeador, seu inimigo, o qual ele irá encontrar lá fora em uma competição para lutar. Geralmente conhece e estuda seu adversário. Ele estuda seu adversário. Esses grandes boxeadores, ele não pode vir estar aqui vendo aquele outro lutando às vezes, mas o seu empresário tem aqui alguém que filma, compra filme até, daquele boxeador lutando e leva para aquele outro, ver qual é a sua tática, qual é o seu método, estudar o seu inimigo, o seu competidor, com quem ele vai competir logo na próxima partida. No campo de futebol eles fazem o mesmo. Os jogadores que vão enfrentar aquele time que está jogando outro no próximo jogo, vão assistir para ver a tática daquele técnico. Eles estão sempre treinando, praticando ali no campo. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles estão sempre treinando. Você caminha com Davi quando um Golias estava diante dele. Veja onde Sansão falhou, veja onde Davi falhou. Foi justamente quando chegou na mulher. Ora, se eles falharam, e você já sabe o que vai acontecer com você então,
A palavra de Deus se torna em arma absoluta quando nós somos despertados pelo Espírito Santo. E não há ninguém que possa nos derrubar na fé. Não há nada, nem morte nos separa de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem fome, nem nudez, nem escassez, nem coisa alguma, nem maledicência, nem coisa que falem de nós, que nos critiquem. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque a vitória do diabo está em te separar de Cristo, em te tirar da comunhão. Porque o profeta disse: se você não toma a ceia, você está separado de Cristo. Portanto, separado de seus pais, separado de seus irmãos, separado da igreja. E eu penso que isto é uma coisa muito boa para os cristãos fazerem. Isto é correto. E agora, se você quiser começar a treinar, quanto tempo nós estamos treinando aqui? Há quantas pessoas que foram treinadas, moças que têm sido treinadas, muitas delas, de uma noite por dia, se perdem com tanta facilidade. Não treinaram coisa alguma, enquanto outras estão observando atentamente e guardando tudo em seus corações e estão treinadas. Então você quer começar a treinar? Comece com São João 3,16, a lei áurea. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vitória sobre o diabo. Aleluia! Comece já com aquilo, e aquilo te moverá sobre o solo. Então treine pelos socos, nocautes, porque você terá que usá-los. Todo mundo sabe disto. Você tem que treinar para golpear seu inimigo, e sempre Deus usa sua palavra. Nós devemos lembrar que Deus usa sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar ou pudesse ter dado a seu povo qualquer coisa melhor para com ela derrotar o inimigo, ele teria feito isso. Então, como eu sempre tenho dito, quando Deus toma uma decisão, aquilo é o melhor que há. O que nós deveríamos aceitar é a decisão de Deus. Ele nunca tem que alterar suas decisões. Nunca. Então, a primeira decisão a qual Deus deu a seu povo no Jardim do Éden para combater o inimigo foi sua palavra. Eles foram fortificados com sua palavra. Agora o inimigo vai estudar de todos os modos a maneira que você vive, a conduta que você tem, os seus pontos fracos. É como um ladrão. Ele não vai chegando numa casa e entrando naquela casa logo de cara. Ele começa a rondar aquela casa, estudando o movimento daquela família. Ele vai assim, vendo a hora que tem gente, a hora que não tem, a hora que saem para a escola, a hora que saem para o trabalho, a hora que vem para a igreja, qualquer coisa assim, para que ele possa então atacar aquela casa. Ele está estudando a sua vida. Ele está ouvindo aquela hora que você abre a boca para confessar fraquezas, que ele diz amém, para falar coisas que você não deveria falar. O profeta disse: se você não fala, ele não tem poder para prescutar. Mas ele está escutando. E quantas pessoas vivem dando plano para Satanás? Como perseguir a noiva? Quantas pessoas dão planos para o inimigo lhes matar a si próprios? Plano de desastre. Depois alguém diz: ele profetizou sua morte antes. Não, ele chamou a morte por cima de si. Ele deu plano para o diabo matá-lo. Eu creio perfeitamente numa inspiração, numa despedida, numa profecia até,
sobre isto, mas não em todos os casos. E às vezes as pessoas se põem a abrir as suas bocas e não sabem que a sua palavra vale mais do que talvez um canhão, um míssil. Você tem que ter cuidado com isso, porque a sua palavra vale tanto que você será justificado pelas suas palavras, ou então condenado por elas. Assim disse Jesus. Veja como a palavra se torna em poder. Veja como a palavra é força. E oxalá que não falássemos nada, a não ser somente coisa medida, milimetrada pelas Escrituras. Você começa a falar de uma doença, e a fazer os outros se compadecer de você e acha que é vantagem estar publicando a sua doença. É vantagem para ela, porque é aí que ela toma mais conta de você. Quanto mais você fala numa doença, mais doente você fica. Quanto mais você vive confessando fraqueza, mais fraco você fica, mais fraca você fica, mais débil. Sim, vocês sabem o que a serpente usou para tirar a Eva da palavra, porque ele sabia, a serpente sabia, que permanecendo na palavra não haveria queda. Vocês sabem, e muitos dizem hoje que não há tal coisa como o diabo. Eles creem que é apenas um simples pensamento. Veja, eles creem nisto, e há pessoas que creem que o Espírito Santo é um bom pensamento e que o diabo é um pensamento ruim apenas. Então, o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. Mas se você observar, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ela diz: quando o Espírito Santo vier, e ele é um pronome pessoal, vem, então ele é uma pessoa, e o diabo é uma pessoa, e demônios são pessoas. Está aí. Sim, eles são demônios, e eles vêm de várias maneiras, mas eles pensam que aquilo é uma ideia antiquada. Poucas semanas atrás, um homem estava afirmando para mim, aqui, ele disse: você sabe o que você faz? Você simplesmente ajusta a mente daquelas pessoas para pensar em algo quando você lhes diz aquela coisa. É somente uma mudança de pensamento. Não. Mudança de pensamento é converter um presbiteriano em batista, batista em metodista, católico em presbiteriano. Isso é mudar de pensamento. Mas quando se converte a Cristo, a palavra, isso aí é um novo nascimento. É uma nova criatura. E o Espírito Santo é uma pessoa de Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo na igreja. Como Jesus é a pessoa do Pai. E quem é o Pai? É o Espírito Santo. E João disse: aquele que tem o Filho tem também o Pai. Então o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, usando o que? A sua palavra. A competição estava entre a ciência e a palavra de Deus, lá no dia que Noé estava fazendo a arca. Noé falando que ia chover, porque Deus houvera dito para ele que ia chover. Veja que um velhinho competindo com o resto do mundo, uma esquelética irmã competindo com toda a sua casa, porque crê totalmente diferente. Uma garotinha pequenininha, dos 10 a 12 anos, na casa do general, levada cativa, tinha uma competição contra a lepra do general. E ela tinha muito mais poder do que o general, o herói da Síria. Você está vendo quem é você agora? Que é o diabo, que é Deus, o que é você? Deus em você, a palavra em você. Noé competia com a ciência, que era mais elevada do que a ciência de hoje, porque a ciência daquele dia provava por A e mais B,
cientificamente que não podia cair água de cima. Não havia razão, não havia lógica para um homem construir uma arca com o pretexto de que ia cair água lá de cima. Então era uma competição da fé contra a ciência. Não há lógica, não há razão que um povo, que uma pessoa possa sair fora de órbita, a não ser dentro de uma nave, levando oxigênio, e impulsionada por uma força propulsora aqui da Terra. Mas nós temos uma fé que compete com a ciência do cabo Kennedy de hoje. Aleluia! Nós transporemos esta atmosfera carregada de pecado pela mesma força e poder que Enoque transpôs, que Elias transpôs e que o nosso Senhor Jesus Cristo transpôs, quando eles ficaram olhando para cima, até que ele se cobriu numa nuvem. Nós também iremos. Há uma competição de fé. É um desafio para você crer. Vamos, venha para a arena. Venha competir. Não venha competir comigo, que sou seu irmão. Não vá competir com essa irmãzinha, pobrezinha, coitada, por causa de suas falhas. Venha competir contra o diabo, contra as astutas ciladas do diabo. Tome hoje a armadura de Deus. Aqui está a coisa. Enfique o pé, marque no chão. Aqui está a minha vitória. Aleluias, aqui está, vejam. A competição estava entre a ciência e a palavra de Deus. Ciência dizia, isso não pode acontecer. Deus diz, isto acontecerá. Amém? Amém. A ciência diz, ela vai morrer. Deus disse, não morrerá. A ciência diz, isso é câncer e não tem solução. Deus diz, tem sim. Seja curado agora. Aleluias. A ciência diz, isso é diabetes e não tem solução. Tem sim. Deus diz, tem sim. Seja curado agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquela mesma competição existe hoje. Isto acontecerá porque assim diz o Senhor. Isso acontece. Existem demônios, mas Jesus os expulsou e ele deu à sua igreja autoridade para fazer. Em meu nome expulsarão demônios. Demônios, Satanás, que traz desânimo, fracasso, complexo, derrota, autoderrota, frustração. Demônios que vêm falando no ouvido, trabalhando no homem exterior. Você não é eleita, você não é eleito. Veja, você nunca pode viver como aquela mensagem que você ouviu hoje. Isso é o demônio falando à sua mente, falando ao homem exterior. E os seus sentidos chegam a concordar com isto. Mas lá de dentro tem que sair uma estaca. Lá de dentro tem que sair algo armado. Um porteiro armado. Aleluias. Lá dentro tem que ter um guarda, um guardinha, um soldadinho, que Satanás tem que respeitar. Ele diz, até aqui eu entrei bem, mas daqui não dá para passar. Daqui não dá para passar, e o que me interessa é entrar lá na alma, mas não tem jeito, porque esse soldado não deixa. Esse soldado é o Espírito Santo. Esse soldado está na porta do seu coração. Esse soldado é o batismo da fé na palavra. Está dentro de você, lá na sua alma. O diabo vem e trabalha ao exterior, a mente, e talvez você concorda nos sentidos, mas quando chega lá na porta e diz, daqui eu não posso passar, aqui tem uma barreira, aqui há algo que já me venceu desde antes da fundação do mundo, e ele o conhece, ele o conhece. Oh, glórias ao Senhor.
Ele deu toda a sua autoridade para a sua igreja. Ele deu toda a sua autoridade. Quando o marido sai de casa, então ele disse para a sua esposa: a autoridade é sua sobre esses filhos, sobre o lar. Ela não aceita ninguém entrar lá sem a presença do seu marido. Ela não aceita. E ele lhe deu toda a autoridade, inclusive apoio moral para corrigir os seus filhos. Agora Deus tem feito a mesma coisa com sua igreja, com sua esposa. Ele expulsou um dia 7 demônios de uma mulher bonita. Ela não era feia, doida, jogando pedra na rua, não. Maria Madalena não era assim, não. Ela olhava para qualquer homem, um olhar tremendo. O homem caía terrivelmente por ela e dava tudo que tinha para ter uma noite com ela. E um dia ela lançou aquele olhar para Jesus. Ela disse: eu vou pegar esse na próxima esquina que eu encontrar. Ele está muito famoso. Vou botá-lo debaixo do meu braço já. Vou dar uma olhadela daquela que eu dou, de adultério, de prostituição, bem bonito, talvez com os cílios pintados, não é? Vou dar uma olhadela para ele, um flerte, tacar um flerte nele. Mas acontece que quando ela olhou para Jesus, Jesus olhou para ela. Olhou para ela, mas não foi correspondendo com seu flerte, com seu adultério. Olhou para ela e os 7 demônios que estavam nela tiveram que sair só com o olhar. Aleluias! Às vezes um olhar introduz 7 demônios, inclusive o do adultério. Mas aquele olhar foi diferente, foi tirar os demônios. Aleluias! Ele venceu a Satanás. Glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus! Elas estão olhando de todas as maneiras, dentro do avião, no aeroporto, em qualquer lugar. Mas quando elas olham para um homem que tem o Espírito de Deus, elas não aguentam flertar com ele. Elas tiram logo os olhos adúlteros dele. Porque quando ele olha, há autoridade no seu olhar. Há uma coisa diferente. E elas têm vergonha de um homem que tem Deus, quando ele olha pelo Espírito de Deus. Ele expulsou um dia 7 demônios de uma mulher bonita. Vale a pena ratificar isso aqui, isto é, repetir. Muitos pensam que endemoniados é quebrando casa, jogando pedra, doido na rua. Essa mulher que sai exibindo seu corpo aí, essa Miss Universo, essa Miss Estado, para ganhar o mundo todo desfilando na presença de homens. O mesmo demônio que estava em Maria Madalena está nelas. Eles ainda não foram para o lago de fogo. Os demônios são os mesmos. Ontem e hoje, eles só não são os mesmos ontem, hoje e eternamente. Mas ontem e hoje, eles são os mesmos. O que ele usou no passado, ele está usando no presente. Ele está jogando as suas cargas constantemente e sempre bombardeando a igreja. E sempre exigindo da igreja e apontando os erros da igreja, do irmão, da irmã. Satanás, safado, mentiroso, acusador. Ele nunca vem apontar as boas qualidades, mas ele está sempre instigando, cogitando, fuxicando, mexendo com a sua colherzinha de pau. Ô safado! Esse moleque de uma perna só, como dizem eles. Eles querem expressar que ele não pode ficar quieto. É sempre fuçando como porco. E ele tem ódio quando as suas obras são denunciadas desta maneira. Agora Jesus disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos
Voltando então, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Agora aquilo mostra que se o homem foi limpo dos demônios, lá estava algo que havia saído, que estava nele. O diabo havia saído. Agora, quando o diabo moveu-se, dê a Deus uma oportunidade para mover. Dê a Deus uma oportunidade para mover na sua vida. Dê a Deus. Então, é quando ele sai. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa. Não deixe simplesmente isto lá. Se você simplesmente se arrepende de seus pecados e segue adiante, então você estará pior do que nunca. Mas pegue aquele lugar onde Satanás uma vez viveu e ocupou. Pegue-o e encha-o com o Espírito Santo de Deus. Então você terá a força da palavra de Deus em ti, manifestada, e expulsará demônios. A competição está aí, a batalha está aí, as luzes do entardecer estão brilhando. O Espírito Santo de Deus está presente para armar o seu povo, para encher os seus filhos com o mesmo poder do Pentecostes, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia, e até os confins da terra. E Pedro gritou numa resposta cabal: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é porque a promessa foi feita a vós, aos vossos pais, a vós, aos vossos filhos, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, os que estão perto e os que estão longe. E nós fomos alcançados por essa promessa. Não temos razão de vivermos cocheando, acabados, frustrados, derrotados. Vamos, dê um salto de fé nesta noite. Salte para cá. Deixa essa linha divisória. Sai desta fronteira. Deixa de ouvir a serpente. Para de ouvir sua própria mente. Para de atender seus sentidos, sua razão, seus afetos. E receba agora de Deus. Eu não posso vos dar, mas Ele pode. Acabe com a brincadeira. Acabe com o namorisco com o diabo, ouvindo sua voz do muro, da vizinhança. Pessoas que querem sempre viver nas fronteiras, sempre nas beiradas, com facilidade. Você vê o capim que nasce, já visto, pasto vedado, e aqui do lado o gado está aqui. E o pasto de cá onde está o gado, logicamente está rapado, mas os cavalos, às vezes, o gado, enfia o pescoço, os pescoços, às vezes pelo vão, quando o arame tem muito espaço, e começa a comer o capim que está na fronteira, perto da cerca, mas o que está lá no meio ele não consegue. Entra para a gema, venha para a gema, se abrigue em Cristo. Deixe de ouvir a si mesmo, uma vez que o maior inimigo que nós temos chama-se eu, carne, isso que você vê no espelho. Então pare de te ouvir a ti mesma, para de ouvir a ti mesmo, e ouça o que o Espírito diz a respeito da igreja. Comece hoje uma nova vida, proclame a vitória. Nós vamos encerrar aqui. Eu não posso pregar sem o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, não é? Esse eu não posso pregar sem ele. Qualquer semente tem uma casca por fora. O de dentro é a polpa, substância carnuda. E dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca, logo dentro disso a consciência, etc. Está a alma, dentro da alma está o espírito, e o espírito governa tudo demais. Agora, quando você chega à sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos.
e encontrará que o corpo tem 5 sentidos, pelos quais faz contato, os quais são a vista, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Esses 5 sentidos governam o corpo humano. Dentro do corpo está o espírito, e este está controlado pela imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Eles controlam o espírito. Porém, a alma tem um só sentido. Qual é? A alma tem um sentido, o qual está dominado pela fé ou pela dúvida. Exatamente, há uma só avenida que chega, e essa é o livre-arbítrio. Você bem pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você deseje pôr em ação. Então Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. Porque ele sabe que a palavra é a arma principal que o homem tem. Um apóstolo disse que para mim não existe salvação. Mas uma voz veio para alguém, a voz disse: o pastor Joaquim é um eleito. E depois, julgando aquela visão com aquilo que o apóstolo disse, eu disse: nenhum dos dois tem verdade. O que disse que para mim não tem salvação não combina com o que Jesus disse. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim tem vida eterna. E Jesus disse que eu estou salvo. A palavra diz que eu estou salvo. Isso ressoou dentro de mim, a minha salvação. E eu não vivo como perdido, eu vivo como salvo. Essa aqui é a questão. Eu sou salvo por Jesus, você é uma salva. Agora o diabo quer te pôr dúvida nisso. Essa aqui é a questão. Mas aonde você segura que está salvo? É na palavra, não é em você. Em você mesmo você está perdida, perdido. Então eu disse: todos os dois são falsos. Tanto quanto que disse que eu estou perdido, e tanto quanto essa voz também que disse que eu sou eleito, que eu sou salvo. Eu não me interessa de uma voz que venha dizer que eu sou salvo. Isso é pela fé na palavra de Deus. A palavra já disse para mim. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, mediante arrependimento, e os meus pecados foram apagados. E eu recebi o dom de Deus, o Espírito Santo, que fará com que eu creia nesta palavra até o fim, sendo pregador ou não, de uma maneira ou de outra, numa casa grande ou pequena, morrendo afogado, de desastre ou matado, seja de que maneira for, eu sou um salvo. Aleluia! Você é um salvo. Sabe por quê? Você tem que levar isso na sua vida, porque é onde o diabo trabalha, é justamente aí, para explorar as suas sinceridades. E você começa a dizer de si mesma, de si mesmo: eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. E daqui a pouco você não vai proceder diferente daquilo que você está falando. Ah, aqui está, mas eu tenho um compromisso com o meu Salvador. E eu começo a pensar que eu sou salvo. Daqui a pouco eu estou vivendo como salvo. Mas se você começa a admitir na sua mente, dando vida a Satanás, que não é salvo, daqui a pouco você está vivendo como perdido mesmo. Essa é a coisa. Então Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. Duvide de tudo, de si mesmo, mas não de Deus, disse Moody. Duvide de tudo, de si mesmo, mas não de Deus. Não duvide da palavra. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar sua palavra. E aí eu tenho. Por isso eu grito mais uma vez: eu não tenho vos falado de uma coisa que está a milhões de quilômetros daqui, mas está junto de ti. Paulo disse isso. Ele disse aqui: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, aos Romanos 10, versículo 8. Então não está daqui milhões de quilômetros. Onde é que está o avivamento? Eles foram lá em País de Gales, uma equipe de reverendos, de teólogos, foram lá no País de Gales, no tempo do avivamento.
Onde é que está o avivamento? Perguntaram para um guarda que vinha assoviando o hino e fazendo assim com o seu cacetete, brincando. Ele disse: o avivamento sou eu, está aqui. Aleluias! Então a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Mas aqui está: se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum fuxiquinho, sem nenhum fermento, sem nenhuma coisa assim, então dentro de 5 minutos não haveria uma só pessoa débil em nosso meio, nem haveria ninguém aqui com desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é se somente pudesse acertar essa coisa. Crê agora, lá no íntimo. É a palavra, fé na palavra. Pastor, mas eu estou achando que não vai bem comigo. Está muito certo, está muito certo. Você não está enganando-se a si mesmo. Mas quando é que você vai passar por essa experiência? Como eu disse há alguns dias, acerca de um homem que teve um sonho. Ele sonhou que o diabo era uma criatura muito pequena, que chegou e lhe disse: bum! Como que para assustá-lo. E em verdade o homem se assustou. Ele retrocedeu. E então o diabo começou a crescer. O diabo lhe repetiu: bum! E o homem continuou retrocedendo, foi diminuindo. Então o diabo cresceu ainda mais, até alcançar a mesma estatura do homem, e ia lhe vencer. E ia te vencer, irmão. Ele está procurando todos os meios para te vencer, tirando você do posto do seu dever para com sua família, para com seu marido, para com sua esposa, para com seus filhos, para dar ocasião para o bom nome ser blasfemado que foi invocado sobre você. E ele vai fazendo bum! E ia lhe vencer. Se você continuar dando-lhe ouvido, ele vai te vencer. O homem sabia que tinha que defender-se com algo. Olhou a todos os lados e não encontrando nada mais, tomou uma Bíblia. Bom é quando ninguém encontra nada, senão a Bíblia. Então o diabo disse outra vez: bum! O homem lhe respondeu: bum! Então o diabo começou a perder o tamanho. E o homem o matou golpeando com a palavra. Mas ele ia te vencer. Se você hoje não viesse aqui, mas agora está aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Olhe para um lado, não vê ninguém, nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém, nem ciência, nem cultura, nem coisa alguma. Não há meios. Só encontrou a Bíblia, e essa é o suficiente. Encontrou justamente o eficiente. Não encontrou Santa Rosa, nem São João, nem ninguém. Encontrou a palavra de Deus. Você, irmãzinha, é um soldado, verdade? Tome esta palavra e diga: está escrito, eu não vou morrer, vou viver. Tem alguém condenado à morte aqui por uma enfermidade? Eu não vou morrer, eu vou viver. Tem algum lar aqui que o diabo já decretou sua destruição? Diga: meu lar não será destruído, ele será edificado. Bum! Bum, Satanás! Aí está a palavra. A minha casa foi edificada na rocha. Aleluia! Deixa ressoar isto. Onde o diabo trabalhou um dia, deixa Cristo trabalhar agora. Em um olhar apenas, num minuto apenas, ele limpou a Maria, tirou-lhe toda a sujeira, tirou-lhe toda a coisa imunda.
e fez penetrar nela algo diferente, olhar diferente, comportamento diferente. Outra Maria, nova criatura. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma palavra de Deus ainda na terra. Ainda há alguém que pode levantar esta palavra. Aleluia! Diga, está escrito: eu não vou morrer, vou viver. Toma a sua saúde por si mesmo. Tome agora pela palavra. Aprenda a receber Deus na sua palavra. Vamos, que ninguém sacuda a sua cabeça com as mãos, mas pegue a Deus na sua palavra. Vamos. Me porei de pé neste tabernáculo com os demais santos e louvarei a Deus por sua bondade. Vocês, os demais santos, o creem? Aleluia. Inclinemos nossos rostos. Ó Senhor e Deus, Criador dos céus e da terra, permita que hoje seja conhecido que ainda és Deus. Não importa, Senhor, por quanto tempo eu tenho pregado, nem quanta coisa tenho dito. Uma só palavra tua acerta tudo. Esses lenços, aleluia, aqui representam pessoas que estão enfermas. Eu te peço, Pai Celestial, que tuas bênçãos e teu poder repousem sobre cada um enquanto eu ponho minhas mãos sobre eles. Oh Deus, aleluia, no nome de Jesus Cristo, te peço que unjas estes lenços com tua santa presença, porque isso está escrito na palavra, não é nada contrário à palavra. Na palavra diz que tomaram aventais e lenços do corpo de Paulo, e logo os espíritos maus saíram das pessoas e foram curados de diversas enfermidades. Agora nós não somos São Paulo, porém tu ainda és Deus, és o mesmo Espírito Santo. Eu ponho minhas mãos sobre estes lenços no nome do Senhor Jesus Cristo e te peço que abençoes e cures a cada pessoa. Deus, aleluia, nesta cama está essa criaturinha, ou ali em qualquer lugar, aleluia, Senhor, a pessoa não pode viver por si mesmo. Satanás lhe tem feito tanto mal, e os bons médicos dessa terra, ainda que tendo posto todo o seu esforço para tratar de salvar o enfermo, não tem podido fazer. Eles têm chegado ao fim de sua capacidade e não sabem o que mais podem fazer. Senhor, estou tão feliz porque há outro capítulo escrito. Podemos abrir outra página e ver nela o grande médico entrar. Nesta manhã estamos chamando-lhe para a consulta. Agora, Senhor, não está escrito em tua palavra que esses sinais haveriam de seguir aos que haviam de crer? Senhor, se não sou um crente, te peço que me transforme agora em um deles. Se esta menina não é boa crente, ou não é uma crente, te peço que transformes agora mesmo. Esses sinais seguirão os que crerem. Põe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também está escrito: em meu nome expulsarão demônios. Senhor, essas são tuas palavras. Isto é teu, é tua palavra. E agora, como teu servo, de acordo com o que disseste, se 2 ou 3 se congregarem em meu nome, eu estarei em meio deles. E se concordarem em alguma coisa, e a pedirdes, a recebereis. Deus, provavelmente essa menina é uma pessoa mais enferma em todo edifício nesta manhã, porque ela não pode viver muito tempo sem ti. Parece que ela é a mais enferma. Então todos os soldados parados aqui estamos de acordo, e neste grupo está de pé a semente de Abraão. Agora mesmo estamos marchando ao encontro de Satanás. Satanás, é melhor que te prepares para fugir, porque a armadura está brilhando e as bandeiras estão levantadas. Homens e mulheres com suas espadas prontas estão marchando para diante contra ti, para resgatar o enfermo, ao perdido, ao moço oprimido, a moça oprimida. Satanás, sai dessa criatura, deixa esta menina, deixa esse doente, deixa esse homem, deixa esta mulher. Como exército do Deus vivo, te
desafiamos, deixa, no nome de Jesus Cristo, deixa, Satanás, tu tens aprisionado esta menina, tu tens feito isto, eu sei que tu és mais do que um contendor para um ser humano. Sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador, Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar. Eu clamo então a Cristo, meu Salvador veraz, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Sua graça me basta a mim, sua graça